tem planos de chuva. O Senhor tem planos de bênção. O Senhor tem planos de curar e planos de salvação. O Senhor tem planos de chuva. O Senhor tem planos de bênção. O Senhor tem planos de curar e planos de salvação. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor. Mais um momento de pit stop. Mais um tempo que estaremos juntos louvando a Deus, recebendo a palavra. Reúne toda a família, vamos estar juntos mais uma vez, buscando a presença de Deus, buscando a sua face, buscando a sua graça sobre as nossas vidas. Vamos louvar aqui. Essa canção, só tu és Jesus, digno do meu louvor, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu. Nome que é sobre todos é o
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pit Stop, o nosso culto de quarta-feira, que é um tempo que nós separamos aqui para reabastecer e a gente continuar a nossa jornada. Que bom que você está conosco, que bom que você está nos acompanhando através desse culto online. Peço que você chame aí todo mundo que você conhece, o seu grupo do WhatsApp, as pessoas que você considera que devam assistir e também compartilhar da palavra conosco agora nesse momento de reflexão. Eu queria, nessa quarta-feira, nessa noite de quarta, dedicar esse culto a um grande amigo que nos deixou no domingo, o seu Agostinho. Eu queria dedicar a mensagem de hoje à obra da sua vida. Então, queria que você me permitisse fazer isso, uma grande homenagem da Igreja Cristã da Família da Penha, ao seu Agostinho e à sua família que ficou aqui. E essa noite nós vamos aprender com a vida dele. Se você não conheceu o seu Agostinho e está nos assistindo, você perdeu a chance de conhecer um grande homem. Alguém que nós tivemos o privilégio de caminhar junto durante muitos e muitos anos. Olha, tem uma frase aqui atribuída a William James que diz o seguinte: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. E eu acredito que essa frase ela cabe para a vida do seu Agostinho. Desde o momento da dolorosa notícia que nós recebemos no domingo, nós temos recebido testemunhos de pessoas, de amigos, de parentes a respeito de quem foi o seu Agostinho. São muitos testemunhos. É muita gente falando bem desse homem. E aí mostra a relevância que ele tinha para a Igreja Cristã da Família, para a Igreja Cristã da Família da Penha, para o Nordeste, que era uma paixão que ele tinha, e também, claro, a sua família e a maneira simples como ele viveu nos ensina muita coisa. Desde que nós recebemos essa notícia, as pessoas têm mandado as suas condolências à família, têm lembrado alguma coisa do seu Agostinho. E no final da noite do domingo, eu vi uma mensagem num stories que foi colocado pela Ana, a Ana Paula, esposa do Paulo. E a Ana ela escreveu uma coisa interessante, ela escreveu assim, olha: quando eu morrer, eu quero que as pessoas se lembrem de mim, tragam um sorriso no rosto e uma boa lembrança na memória, porque é assim que eu me lembro do seu Agostinho. E aí, lendo essa mensagem aqui da Ana, me inspirou para essa mensagem, porque o que a Ana acabou abordando aqui nada mais é do que o legado que cada um de nós vai deixar quando partir. E o seu Agostinho, ele deixa um legado. Então, nesse breve tempo que nós teremos aqui de reflexão, eu quero te perguntar como você tem construído o seu legado. De que maneira você tem construído isso? Que investimento você tem feito ao longo desses anos para quando você partir, as pessoas vão se lembrar de você? De que maneira? Esse é o exemplo do seu Agostinho. Nós vamos aprender essa noite uma forma de deixar um legado, porque a vida dele se baseou em dois princípios: Deus e as pessoas. O seu Agostinho levava a sério a Deus e ele era um amante de pessoas. O tempo todo ele estava rodeado de pessoas, contar boas histórias, falar com as pessoas. Ele não tinha uma outra paixão que senão as pessoas. Eu queria ler com você Mateus 7, 24 e 25, que diz assim, ó: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. O primeiro ponto que nós podemos analisar na vida do seu Agostinho a respeito de legado é quanto nós temos sido influentes na vida das pessoas. Essa influência tem influenciado a quem? A quem nós temos chamado a atenção. O seu Agostinho viveu a sua vida e, desde a sua conversão, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E foram muitas as lutas,
lutas para criar os filhos, para se estabelecer aqui em São Paulo. Você sabe toda a história de um nordestino, como é difícil chegar em São Paulo, e ele construiu a sua vida aqui. E ele também se converteu, conheceu a Cristo, e desde então edificou a sua casa sobre a rocha e tem abençoado pessoas. Nós recebemos oportunidades diárias de como ajudar pessoas, de como conviver com pessoas. Deus nos dá essa condição de estarmos junto delas. E o seu Agostinho, ele tinha essa peculiaridade, né? Ele gostava tanto de pessoas e ele conseguia estar com todos os níveis. Ele falava desde o presidente da igreja, que é o Paulo Oliveira. Cansei de ver o seu Agostinho em altas conversas com o Paulo Oliveira. E ele também conversava com os pastores e também com os pares dele. O seu Agostinho era um diácono e ele gostava, né, de dar ali um conselho, de incentivar a muitos. Os pequeninos, as crianças, ele também gostava de falar. E esse era esse homem que nós perdemos nesse domingo. Um homem que gostava de pessoas, investia o tempo dele em pessoas e não importava o nível. Quando eu estava na igreja e quando o seu Agostinho ele apontava assim no corredor e ele vinha com aquela mãozinha fechada, eu pensava, né? Lá vem seu Agostinho, meu. Aí ele vinha, chegava aqui no pé do meu ouvido, colocava a mão no meu bolso e me dava uma oferta. E aí ele falava assim no meu ouvido: tio Sidney, isso aqui é para as gauchinhas. Ele chamava as meninas de gauchinhas. E aí ele me abençoava e falava: ó, não fala nada, não precisa dizer nada para ninguém. E assim era o seu Agostinho. Ele me chamou a vida inteira de tio Sidney e 2 anos atrás ele parou. Quando eu fui ordenado pastor, ele fazia questão de me chamar de pastor Sidney. Esse é o seu Agostinho, um homem simples que nos atingiu e que nos marcou de uma maneira muito poderosa. E a gente tem visto isso depois da sua partida. Teve uma outra situação, quem me contou essa foi o André Leal. O André que faz a nossa edição aqui dos vídeos, as gravações. E aí o André uma vez me chamou e falou: Sidão, o seu Agostinho está ali na frente olhando para o varal de luz, né? Nossa igreja tem um varal de luz, tem canhão, tem luz ali. Diz que ele ficou um tempão ali olhando, e aí ele saiu lá da frente do palco, veio no fundo, na mesa de som, e disse assim pro André: André, quanto custa aqueles bichinhos ali que fica mexendo? Aí o André deu risada e falou para ele mais ou menos. Ele falou: quanto custa para montar um aparato desse, né? O varal, as luzes e tal. Aí o André falou mais ou menos o valor. Ele falou: André, você faz um favor para mim? Monta um esquema desses bichinhos aí que eu quero levar para uma igreja no Piauí. E assim o André fez o orçamento, comprou os equipamentos. Era para alguma igreja, ou do Piauí, ou de Feira de Santana, não me recordo agora, mas esse era o coração do seu Agostinho. Ele tinha esse coração para as coisas e para as pessoas. Sabe, ao observar a história da humanidade, a gente percebe que as pessoas que se consideram famosas, elas vão caindo no esquecimento. Não importa o tamanho que a pessoa seja. E cair no esquecimento talvez seja alguma coisa que o seu Agostinho não vai ter. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que por ter obedecido a Deus, ter entregue, né, a sua vida em favor dos pecadores, ele deixou um legado. Que legado é esse? Um legado que permanece firme até hoje, como está escrito em Filipenses 2, de 5 a 11, que eu vou ler para você, ó, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a sua morte de cruz. Por isso Deus o exaltou
a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o nosso maior exemplo de legado. Jesus deixou o maior legado, ele não vai ser esquecido. A nossa vida, muitas vezes, e o nosso tempo, nós achamos que é nosso, mas nem a vida e nem o tempo são nossos. A nossa vida e o nosso tempo é de Deus. Deus nos concedeu esse privilégio de viver. A melhor forma de sermos lembrados depois da nossa partida é os nossos relacionamentos com as pessoas. E a nossa missão é pregar esse evangelho. O que o Sr. Agostinho deixou para nós era exatamente isso, continuar a obra de Cristo, expandir o reino, falar do seu evangelho. Em Provérbios 11:30 diz que o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. E assim nós aprendemos com esse homem e assim nós seguimos o legado de Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que depois que a gente partir, caso ele ainda não tenha voltado, porque Jesus está às portas, os acontecimentos têm mostrado isso, Jesus está perto, à sua volta. E sabe, a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Quem disse isso foi a escritora Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom é a autora daquele livro O Refúgio Secreto, não sei se você leu. A Corrie, ela é uma daquelas autoras que fala a respeito do Holocausto. E ela tem essa frase dela: a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Doação em prol de outros, doação para as pessoas. Eu te pergunto nessa noite, como você gostaria de ser lembrado? Que legado você tem deixado? O legado é aquilo que nós passamos para os outros, é como as pessoas vão se lembrar de nós. Então, nesse sentido, o nosso legado ele pode ser positivo ou negativo. Né? Será que você vai ter alguém falando sobre você num stories, ou numa rede social, ou se lembrando de você com bons pensamentos, boas histórias, assim como foi com o nosso amigo? Enfim, é tempo de construirmos um bom legado. Um bom legado ele não se constrói sozinho, ele se constrói com pessoas, com histórias, não de forma individualista, porque isso vai trazer frustração no final da nossa vida. Um legado, ele é um tempo na nossa vida, um tempo de gratidão. Ele não é resumido a uma ou outra coisa, mas é uma vida que vai falar de nós quando nós partimos. O Salmo 127, verso 3, diz que Deus nos abençoa por meio de pessoas, por meio de gerações, de pai para filho, para o neto, e assim essa bênção ela segue pelas pessoas. Então tem uma linha lógica de Deus aí para que o legado continue e é algo para a eternidade. Nada que fazemos aqui é somente para essa vida. Então, permita-se ser um instrumento de Deus nessa terra, no seu tempo de vida. Né? Foque a sua vida nas coisas de Deus. Se preocupe com as pessoas. Siga o exemplo desse nosso amigo que levou a sua vida toda pensando em Deus e se relacionando com pessoas. Essa é uma boa receita para se obter um bom legado. E antes de orar, eu quero daqui te dizer o seguinte, que o Senhor possa te abençoar os seus esforços em relação à glória dele, que a vida desse grande homem que nos deixou no domingo possa te inspirar a levar Deus a sério e a caminhar com pessoas. Que a vida do Sr. Agostinho ela continue falando através de nós e que, mais do que isso, que possamos aprender com ele a levar Deus a sério e a caminhar com pessoas. Essa é a nossa mensagem e a nossa homenagem dessa quarta-feira, desse culto aqui do Pit Stop, ao Sr. Agostinho, que nos deixou um legado como cristão, como marido, como pai, como filho,
como avô, como amigo e como irmão em Cristo. Um enorme abraço à sua família que ficou, Dona Antônia, nossa intercessora, Lucilene, Toninho, Luciano, os filhos, as gêmeas, os netos, Daniel e André, que apontam aí uma carreira promissora no reino de Deus. Que vocês se sintam abraçados hoje por essa mensagem e porque nós dedicamos esse tempo aqui a fazer a homenagem a este grande homem. E que você que de repente não conheceu o seu Agostinho, que você pense e reflita se a sua vida ela vai deixar um legado, como as pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui. Tem uma ação que é feita num parque lá em Nova York, o Central Park, é um parque conhecido por quem já foi. Se você não foi até lá, você conhece pelos filmes. Central Park é famoso nos Estados Unidos. E eles têm uma prática que existem muitos bancos, né, no Central Park, né? Ele é um parque imenso, né? Sei lá, se poderia comparar com o Ibirapuera, mas é muito maior, enfim. E uma das práticas é que em cada banco do Central Park você pode, por um tempo, você pode patrocinar aquele banco, e aí você pode colocar uma plaquinha ali, colocar o nome de uma pessoa querida e dizer o que ela fez, né? Você imagina que de repente poderiam escrever sobre você e colocarem uma plaquinha lá no Central Park, nos Estados Unidos, naquele parque, para quando alguém sentar e ler aquela plaquinha ali, fazendo uma homenagem à sua obra completa de vida. Então pense, reflita sobre isso. Para nós que conhecemos o seu Agostinho, que possamos aprender a lição da sua vida. Para vocês que estão me assistindo e é família do seu Agostinho, aprendam com esse homem, levem Deus a sério, ainda dá tempo, se relacionem com pessoas. Eu vou orar agora. Deus, obrigado por esse tempo que estivemos juntos, do seu Agostinho, todos esses anos. Abençoa a sua família, conforta, traz alegria, traz esperança para eles. Guarda eles de todo mal, afasta todo medo, Senhor, dessa doença, do vírus. Nós desde já clamamos por todos que tiveram contato com o seu Agostinho, que eles não tenham medo, que essa doença ela não vai prosperar, mas eles são guardados em Cristo. Põe a tua mão sobre eles, mão de cura, nós cremos nisso, Senhor, que eles possam se recuperar nesse tempo que estarão, Deus, de quarentena, mas que o Senhor possa guardá-los, ó Pai, e que a vida do seu Agostinho, Deus, que nós temos plena certeza que ele está contigo, possa nos inspirar aqui, nós que ficamos ainda por aqui, a levarmos Deus a sério e a andarmos com pessoas, com uma vida simples, uma vida devotada a Ti, uma vida entregue e uma vida, Deus, que tinha a Ti em primeiro lugar. Senhor, que possamos nos inspirar nessa história para continuarmos a nossa história. Por isso, abençoa a todos que estão me ouvindo, me assistindo, a família do seu Agostinho e todos aqueles, Deus, que o conheceram, que possam ser abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A família do seu Agostinho, um grande abraço e fiquem firmes. Deus está cuidando de tudo. E agora, antes de terminar, eu quero fazer aqui um pedido a você em relação às nossas contribuições, que você continue sendo generoso conosco com essa obra. Essa obra ela é de Deus, não é de homem nenhum. Pedimos que você continue contribuindo com as suas ofertas, com o seu dízimo. Você tem os dados aqui na tela, você tem o número da nossa conta, você tem o nosso CNPJ, você pode fazer isso com segurança. Não deixe de contribuir. Essa obra ela tem atingido muitas pessoas, agora muito mais através dos vídeos, através do canal. Então não deixe de divulgar isso, mas pedimos que você nos ajude a manter a nossa arrecadação, no sentido de cobrir os custos, ajudar famílias,
abençoar os missionários, nós não abandonamos os missionários, continuamos com eles, então nos ajudem a continuar essa obra. Então, por favor, se você tiver alguma dificuldade também, você nos procure, né, alguma dificuldade financeira, algum tipo de situação que nós podemos intervir ou ajudar, orientar. Pedimos que você, por favor, não deixe de contribuir, faça isso através dos meios eletrônicos. E se tiver alguma dificuldade, por favor, nos procure. Amém? É isso, gente. Obrigado por essa noite, por esse tempo aqui juntos. Continuem firmes. No próximo domingo, um aviso bem importante, nós teremos a live da família. Nós não teremos o nosso culto de manhã às 10 horas, teremos o nosso culto às 18 horas, onde nós estaremos todos juntos na live da família. Vai ser um culto com a participação de muitos pastores de todas as nossas igrejas, com louvor, com palavra do pastor Paulo Oliveira. Eu estarei presente também, fazendo ali a mediação entre um bloco e outro, dando a minha contribuição. Todos os pastores vão dar a sua contribuição, então vai ser um momento muito, muito importante para a Igreja Cristã da Família. Então, no domingo, não se esqueça, às 10 da manhã a gente não vai ter o culto, nosso culto será às 18. Você vai poder acompanhar isso através do canal da Associação da Igreja Cristã da Família, né? Nós temos um canal, nós temos o canal Igreja Cristã da Família da Penha, que é esse que você está assistindo, e temos o outro canal, que é a Igreja Cristã da Família. É nesse que você vai acompanhar a live da família, ok? Então, te espero domingo, às 18 horas, para que possamos estar juntos nessa grande celebração que vai ser esse culto, ok? Que Deus abençoe vocês, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem.